nós queremos não só acabar com este sistema financeiro parasitário, rentista que temos hoje no nosso país, mas queremos ter um sistema financeiro que cumpra o seu papel que nós aprendemos nos manuais de economia, que é atrair poupança e conceder crédito ao investimento. Ou seja, bancos dirigidos à reconversão que a nossa economia necessita. E para isso nós precisamos de bancos públicos e bancos que tenham a participação de todos os agentes, da nossa economia, seja os trabalhadores, seja os empresários, e seja o Estado nas suas diferentes dimensões, as administrações locais e a administração central. Isto já aconteceu e teve bons resultados. No pós-guerra, na Alemanha, no Japão, era mais ou menos este modelo. Se calhar vejo as coisas como gostava que fossem a participação fosse maior, fossem mais transparentes, mas isto já existiu, não estamos aqui a falar no domínio do abstrato. Mas o que hoje nós observamos é exatamente o contrário. Os Estados que estão hoje a fazer é tentar salvar tudo sem abordar a grande questão, que é a questão da propriedade dos bancos. Este plano que agora foi anunciado, o plano do Obama, do Geithner, o secretário do Tesouro, é um plano em que tenta preservar toda a arquitetura financeira norte-americana, em que são estes agentes privados, novos agentes, que agem nos mercados que o dominam. Ou seja, o Estado ali vai servir só para financiar investimentos que deixam de ser arriscados, aliás, na compra dos famosos ativos tóxicos. Voltando à primeira pergunta, que era a questão da taxa de juros baixa. A taxa de juros baixa foi quase não foi a causa da crise. As taxas de juros tiveram um papel importante, no sentido de tornar o crédito mais barato e assim possibilitar bolhas especulativas. Mas, para mim, a causa está no recuo da provisão pública de um bem, que é uma discussão que falta fazer, de um bem tão essencial como a habitação. Por exemplo, qual é o papel do Estado, por exemplo, em Portugal, na provisão deste bem? Limita-se, que eu saiba, quase aos velhos planos de erradicação de barracas que se transformaram nos bairros sociais. Não há nenhuma política de arrendamento, não há nenhuma política de gestão e recuperação do património público, no sentido do Estado ter um papel ativo neste mercado tão importante. Eu gostava de colocar a questão da taxa de juros com uma observação muito simples. Se a taxa de juro baixa, e eu acho que as taxas de juro devem ser baixas, porque as taxas de juro baixas permeiam o investimento e penalizam o rentismo. Este é um ponto essencial. As pessoas não necessariamente, esta é que é a questão. Se as taxas de juros baixas foram a origem da crise, então expliquem-me porque é que 3 décadas de taxas de juros reais baixas, entre pós-Segunda Guerra Mundial e os anos 70, não provocaram nenhuma crise financeira. Esta questão é central. Se a taxa de juros baixa foi a causa da crise financeira, porquê é que taxas de juros baixas, durante um período tão longo, não causaram quase crise financeira nenhuma? E a resposta é muito simples e passa por aquilo que nós estivemos aqui a dizer, na minha opinião: controle de capitais, banca pública, ou seja, taxas de juros baixas ao serviço da concessão de crédito para investimento produtivo. E este papel básico do sistema financeiro é tão simples, é tão extraordinariamente simples, que chega e talvez por causa de ser tão simples, não permitiu durante muito tempo a realização de lucros especulativos extraordinários. Pois não. Mas precisamente permitiu dinamização da atividade económica que cria emprego e que gera valor. E é esse modelo que nós temos de voltar, depois de 3 décadas, em que basicamente aquilo que aconteceu foi um gigantesco inchar de sucessivas bolhas especulativas que iam rebentando. Primeiro foram as novas tecnologias, depois foi o imobiliário, primeiro foi na Ásia, depois foi na América Latina, portanto, por todo o lado, e hoje rebentaram à escala global. E o rebentamento desta gigantesca bolha à escala global, portanto, esta gigantesca crise, aquilo que nos deveria ensinar é que a finança é demasiado importante, os mercados financeiros, o sistema de crédito é demasiado importante para ser deixado aos mercados. E, portanto, a necessidade do controle público.
Se esse controle público passa pela banca pública integral ou não, é uma resposta que tem de ser circunstancial. Ou seja, há uma coisa que nós temos como economistas, é uma tentação que temos que evitar, que é a tentação em que os neoliberais caíram. Foi a ideia de que há uma solução igual para todos os casos. Eu acho que há muitos países que têm soluções de banca cooperativa, que têm pequenos bancos privados, que têm uma mistura de banca pública, banca privada, banca cooperativa, banca regional, que é interessante. Acho que em Portugal aquilo que nós temos de fazer é criar uma regra muito simples. Aliás, o Bloco de Esquerda enfatizou essa dimensão no ataque à crise do sistema financeiro. Manter uma forte presença pública e reforçar a presença pública na banca e garantir que todo o apoio que é concedido ao sistema financeiro tem como contrapartida propriedade pública da banca. Ou seja, não pode haver apoio público que não se traduz em controle direto, ou seja, basicamente o Estado no Conselho de Administração com todos os recursos e todo o poder que a lei confere a um acionista. E este princípio básico deixa os nossos banqueiros muito preocupados, e eu percebo porquê. Se nós tivermos, reparem, há um mito aqui, que é o mito de que o regulador, o Banco de Portugal, a Comissão de Mercados, etc., consegue, vá-se lá saber como, o nosso governador, o professor Vítor Constâncio, disse, eles não nos davam as informações, a questão é essa, a questão é ter acesso à informação. Como é que tem acesso à informação? Portanto, nos conselhos de administração. Ou seja, tem que haver presença, o Estado tem de estar nos conselhos de administração dos bancos, que apoia. Não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma. E, portanto, isso é um primeiro passo para um aumento, porque eu acho que isto não tem que ser... Há muita gente que diz, agora o Estado tem que salvar e depois a seguir privatiza. Eu acho que essas pessoas estão muito enganadas, porque há experiências em que isso aconteceu. Em que o Estado entrou para salvar os bancos e depois saiu. Só que a escala desta crise é de tal ordem que acho que vai obrigar a uma reestruturação de todo o sistema financeiro. Até para permitir, e esta é uma crítica que se tem de fazer ao Banco Central Europeu, até para permitir uma política monetária orientada para taxas de juros baixas. Nós precisamos de uma política monetária orientada para taxas de juros baixas. O Banco Central Europeu mostrou, aliás, aquilo para que foi construído, e os resultados catastróficos da orientação do Banco Central Europeu. Em 2008, em plena crise financeira, o Banco Central Europeu estava ainda a aumentar as taxas de juros. Como é que isto é possível? Portanto, a resposta da taxa de juros hoje está parcialmente esgotada. Portanto, nós precisamos de um controle mais direto do sistema de crédito e precisamos, e a União Europeia aqui tem uma grande responsabilidade. Como é que foi possível, e não há outra experiência histórica igual a esta, avançar para uma integração monetária, ou seja, nós deixarmos de ter moeda, avançar para um pacto de estabilidade e crescimento, que foi o grande objetivo fracassado deste governo, de obsessão com o controle do déficit, sem termos criado à escala da União Europeia mecanismos de compensação em contexto de crise. O orçamento europeu vale 1% do PIB europeu. Na União Europeia liberalizaram-se os capitais, instituíram-se um Banco Central Europeu independente do poder político, mas na realidade dependente dos mercados financeiros, porque a independência dos bancos centrais traduz-se em independência dos mercados financeiros. Ou seja, esta demasiada complacência que o nosso Banco de Portugal bem exibe, uma complacência excessiva, uma regulação demasiado ligeira em relação às atividades do sistema financeiro, são os mercados, é o setor privado, por definição. Se são mercados e se é o setor privado, então é bom, então os resultados só podem ser bons, isto tem que ser posto em causa.